Chegou a hora da gente falar sobre como subir uma aplicação para produção. Só que para a gente começar a fazer essa etapa, a gente tem vários outros procedimentos que a gente deve realizar no caminho. E este vídeo de hoje a gente começa falando primeiramente aqui de como a gente pode escolher aí um servidor para a gente hospedar a nossa aplicação e também quais são os primeiros passos que a gente precisa fazer de configuração para poder estar acessando esse servidor. Por isso a gente vai abordar aqui escolha de servidor, o que a gente vai utilizar? Vai utilizar um CentOS, um Ubuntu, um Debian ou alguma outra versão, uma outra distro aí, Linux ou até um Windows, né? A gente vai falar também um pouco sobre os tipos de hospedagem que a gente vai encontrar aí na internet, né? Então eu vou citar alguns aqui que a gente tem logo de cara para a gente poder dar um norte melhor para você nesse seu primeiro passo aí na hora de subir aí, seja uma aplicação para produção ou seja uma aplicação para homologação. A gente vai fazer um bom passo a passo aqui de introdução, de instalação e preparação desse ambiente. E esse vídeo é só o começo, porque muita gente aqui no canal, inclusive se você for um desses, já deixa o like aí, já comenta aí. Muita gente que já me pediu, pô, eu quero subir uma aplicação Laravel, eu quero subir o meu sistema aqui para um servidor de produção. E aí, como é que eu faço? Como que a gente faz essas etapas? Como que a gente coloca, por exemplo, uma aplicação Laravel, coloca lá um Horizon executando em produção, ou a gente prepara um Octane. Quem segue o canal aqui já viu, a gente fez conteúdo sobre tudo isso, só que tudo em ambiente de desenvolvimento. Aí chegou agora a nossa hora de ir para a produção. E para ir para a produção, a gente precisa de todas essas etapas. Preparar primeiro um bom servidor, preparar as configurações que a gente precisa, e então a gente começar a subir as aplicações para lá. Você não sabe quem está falando, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Como eu disse, esse é o primeiro vídeo aí de muitos que vão vir dessa série aqui, até a gente concluir realmente colocar aí em produção aí um servidor com um Octane, um Swole ali, colocar de repente até um Horizon, um Telescope rodando em produção, colocar autenticação, de repente criar uma API. Tudo vai ser possível, mas para a gente fazer isso se tornar realidade, a gente precisa ter o nosso servidor. Senão, nada disso vai acontecer, beleza? Então, por isso que no vídeo de hoje a gente vai focar realmente na nossa parte do servidor. Entender um pouco da escolha na hora de optar por um servidor, né? E também o como que a gente vai fazer para acessar o nosso servidor, para dali em diante a gente tocar o barco. Para começar, primeiramente, eu escolhi aqui uma hospedagem, tá? Eu escolhi a Hostinger, que é uma hospedagem aí com um dos menores custos aí do mercado. Eu até vou estar com um cupom de desconto aqui na descrição, tá? O cupom de desconto ali vai dar uns 20% de desconto na aquisição de vocês. E por que eu escolhi ela? Bom, ela tem vários formatos de hospedagem, sendo que o que a gente necessita, o que a gente vai utilizar é o chamado de VPS aí, que seria um Virtual Private Server, né? Que é um servidor privado, né? Servidor virtual privado. Então, a gente vai ter que alocar um servidor privado desses para a gente fazer a nossa configuração, tá? Ele é um servidor que ele não é igual, por exemplo, você pegar um AWS, vai pegar às vezes um Heroku, né? Onde você já tem ali uma plataforma pronta para prestar serviço para ti, né? Uma PaaS que já vai te prover, ah não, sobe aqui a imagem Docker, ou sobe aqui tua aplicação, só colocar esse endpoint no teu GitHub que você já vai subir. Não, a gente está falando aqui de um servidor puro, então a gente vai pegar um Linux puro e aí a gente tem que configurar todo ele. Por isso que eu falei, esse vídeo aqui vai render várias etapas aí, vários processos daqui em diante. Esse é só o start mesmo desse processo. Por isso também já se inscreve no canal aí, porque senão você vai ficar de fora. Eu escolhi a Hostinger, mas tem outras tantas por aí, né, como HostGator, LocalWeb, RapidCloud, entre outras aí, tanto nacionais como também internacionais. Então tem para todos os gostos aí, tá? Uma das vantagens que da Hostinger é realmente o preço aqui e o que ele vai nos proporcionar realmente vai atender a nossa necessidade, tá? Ela não é uma coisa igual a uma AWS ali, que você dá 2 cliques, já escalou a tua aplicação, já aumentou os recursos, tá? Não é isso, a ideia dela é um VPS. VPS é um servidor, como se fosse um computador seu que está lá 24 horas ligado, que você pode usar ou não, que está ali de recurso, mas ele está ligado lá, né? E a certo ponto, ele acaba sendo muito mais barato até do que você utilizar uma AWS da vida, aí, uma Azure, AWS ou o que for, qual cloud você tenha em mente, tá? Isso por quê? Porque você às vezes acaba tendo um hardware já restrito ali para ti, que você consegue utilizar ele, consegue não acaba às vezes não focando tanto em otimização, porque por exemplo, se você sobe para a AWS, você vai ver lá todo momento gastando dinheiro seu, né?
Aqui não, aqui você não está vendo isso pingar, independente se você está usando ou não, é o valor fixo ali. Lá não, além de lá ser em dólar, ainda todo segundo, todo momento, tudo que está acontecendo lá, você está gastando dinheiro. Então se a tua aplicação não está bem otimizada no AWS, cara, tu vai chorar aí, porque tu vai gastar dinheiro lá, e dinheiro às vezes à toa até, porque você vai pensar, pô, minha aplicação está lá, online, não tem ninguém acessando, não tem nenhuma fila sendo executada, não tem um cron job em ação, não tem nada, mas eu estou pagando, só por ela estar online lá. Então, pagando em dólar ainda, né, que é pior ainda. Então, uma solução, por exemplo, com VPS, pode te dar um baita start, né, e para você começar a sua aplicação, até porque aqui você não precisa ter um DevOps aí para te apoiar no todo o processo de configuração, de preparar Kubernetes, de preparar Docker, entre outras coisas, tá? Então, essa é uma vantagem aí que a gente tem a utilizar, por exemplo, um VPS. Um VPS, quando você vai escolher, você vai ter opções para você escolher, por exemplo, quanto GB de RAM, qual espaço no disco que você quer, largura de banda, snapshot. Snapshot seria realmente aí você criar um ponto de restauração aí da sua aplicação. Então você consegue com esse snapshot. Você também consegue criar backups semanais, né, para ficar salvando ali, ou até diário, dependendo às vezes do plano aqui, tá? IP dedicado, que vai ser importante, porque você precisa apontar um domínio aí. Então a gente também vai fazer em algum vídeo, vai fazer esse apontamento de domínio, né? Então você pode ir lá no teu registro BR, no GoDaddy ali, ou onde você comprou um domínio, e apontar diretamente para cá. Então, tranquilo. Acesso root aí. Isso é super importante, porque isso aqui basicamente a gente vai conseguir acessar via terminal o nosso servidor. E a partir do momento que a gente acessa o nosso servidor via terminal, aí você faz tudo que você imaginar. Você instala o que você quiser, você configura, você abre as portas, você faz tudo lá, tá? Então, isso é importante. Isso também, dependendo da hospedagem que você está pegando, né? Até aqui, por exemplo, vai ter hospedagem que tipo hospedagem de site, ou hospedagem WordPress, ou Cloud, né? Muitas dessas daqui, elas são compartilhadas, né? Então, é um tipo de hospedagem que você acaba ficando perdido ali, porque você não vai conseguir, às vezes, subir uma aplicação Laravel para lá. Para você conseguir até subir, geralmente você precisa compilar, né? Buildar, gerar toda ali a vendor, botar tua vendor dentro do repositório, ou seja, teu repositório que tinha 50 MB ali de arquivo, vai parar lá para 400, 500 MB por aí, né? E aí desses 500 MB você tem que subir esses 500 MB inteiro lá para tua hospedagem. Então fica um processo muito burocrático, às vezes você faz isso até via FTP, né? Aí você tem que ter um FileZilla, alguma coisa assim para subir os arquivos. Então é muito inviável esse tipo de aplicação. A manutenção dela se torna caríssima ali a longo prazo, tá? Por isso que o acesso root é fácil. O acesso root a gente só vai instalar ali, por exemplo, um Git ali dentro do servidor e a gente dá Git pull, pronto. Ou de repente até pode automatizar esse fluxo. Então, são várias coisas que a gente consegue fazer porque a gente tem acesso root, tá? Eu não mostrei para vocês como que eu cheguei aqui, mas eu vou deixar o link, tá? Na descrição vai estar o link aqui, até o cupomzinho de desconto aí de 20% aqui da Hostinger. Mas, para você acessar, basicamente é hostinger.com.br, aqui no site que já vai ter todas as informações. Ali naquela tela que eu estou é a tela de VPS. Para ela, eu venho aqui ó, no cantinho superior, VPS, servidor VPS, tá? Essa é a opção que eu escolhi. Nesse servidor VPS até, ele tem outra opção, que é uma opção aqui com um painel, tá? Com web server Open ou Lightspeed. Dá para usar esse aqui também, tá? Ele vai te dar um servidor, vai te dar um servidor Linux ali, você vai conseguir manusear ele. Ele às vezes vai estar te dando mais interfaces até para você controlar, por exemplo, banda, parte de armazenamento, outras configurações ali dentro você vai ter. Mas assim, sendo sincero, a graça mesmo que tem de você configurar um servidor é você pegar ele puro, do zero ali, e você fazer toda a configuração dele do jeito que você quer, tá? Por isso que a gente está indo na forma de servidor VPS aqui. Que aqui a gente realmente vai fazer etapa por etapa. Agora instala o Git, agora faz aquilo. Entendeu? Por isso que a gente pegou. E além disso, aqui eu além de pagar mais barato, porque eu não vou ter licença do Lightspeed, não vou ter nenhuma licença para pagar junto da mensalidade, né? Aqui ainda eu vou ter, como servidor VPS, eu ainda vou ter um servidor realmente dedicado purinho, só com o Linux ali, sem nada mais. Só o Linux que eu escolhi e os recursos que eu implementar dentro desse servidor, beleza? Então, muito mais vantagem um VPS puro. Além do preço,
também a parte de customização aí que você consegue realizar dentro do projeto. Aqui, dos recursos dele, ó, com 1 GB de RAM, além de ter 1 GB, ele tem também um CPU, tá? Um núcleo. Esse aqui já tem 2 núcleos, esse aqui tem 3 núcleos e assim por diante. Aqui embaixo até tem os recursos aqui mais sendo melhor listado, tá? E a gente consegue, por exemplo, entender ali, por exemplo, VPS 1, que é o plano 1 ali, a gente tem um núcleo, 1 GB de RAM e 20 GB de armazenamento. Sendo bem sincero, dá para subir uma aplicação Laravel, tá? Com um núcleo e 1 GB de RAM. Dá, tranquilo, tá? Claro, não estou falando também de uma aplicação aí que você vai ficar, de repente, renderizando vídeo, renderizando imagem ali dentro, mas uma aplicação comum, um CRUD aí, né? Um sisteminha aí de acesso, de cadastro, coisas assim, tranquilo, isso aqui dá para fazer sim, com um núcleo e com 1 GB de memória. Com 2 você já consegue ter uma folga um pouco melhor, tá? Então, eu indico, até comprei aqui, contratei até para esse vídeo, contratei esses 2 núcleos, tá? E 2 GB de RAM. O resto aqui é meio que indiferente. Ah, SSD aqui, armazenamento. 40 GB. Às vezes você nem vai usar isso aqui. Provavelmente você nem vai chegar lá, né? Mas se você chegar, talvez tua aplicação até requisite mais recursos. Então, você pode também ir aumentando, né? Largura de banda também, que é interessante. Que quanto você vai conseguir trafegar aí por mês, tá? 2 TB já é bastante de tráfego. Mas aí vai depender da quantidade de acesso e tudo mais. A real é, quanto mais tráfego tem, né, quanto mais acesso tem na sua aplicação, é um sinal que a aplicação está dando certo, né, está crescendo, está tendo usuário. Então, para você isso aqui com certeza não vai ser um problema acaso atinja essa largura. Bom, aí tem outros detalhes aqui, mas não vai ao caso a gente entrar, beleza? Basicamente, então, eu escolhi esse servidor aqui, o VPS 2, fiz a compra dele, no que eu fiz eu até tenho um videozinho aqui, ó, que aí ele começa, ele vai me dar a opção, né, por dentro do painel aqui. Para mim criar conta que é simples também, você vai usar uma conta Google, você vai criar conta aqui, também não tem problema nenhum. Você pode até criar conta sem ter hospedagem nem nada aqui. Depois que você criar a conta, que você fez a aquisição aí, que você contratou o servidor que você deseja, inclusive não precisa ser da Hostinger, só estou dando um exemplo aqui de servidor para você usar, beleza? Também devo fazer, caso você tenha alguma hospedagem aí que você queira que eu faça vídeo, comenta aqui embaixo também na descrição. De repente a gente contrata também, a gente faz todo o processo de instalação, tudo lá. Mas assim, esse processo, geralmente, você contratar um servidor VPS puro ali com Linux, é igual para todo mundo. Porque depois que você pegou o Linux e acessou, é a mesma coisa que está aqui, ó. Abriu o terminal, tá aqui, ó. Não tem nada, né? É eu e o terminal, é os comandos de linha que eu digitar aqui, que é o que eu vou estar fazendo. Então, não tem muito segredo isso aí. Isso aqui bem que acaba sendo compatível com qualquer um, tá? E aqui na Hostinger, aqui no processo de instalação, no que eu vou escolher, depois que eu contratei o VPS, ele me dá algumas 3 opções aqui. Uma que é um SO com painel de controle, tá? Esse SO aqui é um sistema operacional, então um Linux, né? Alguma coisa assim. E aí ele me dá já com um painel de controle. Esse painel de controle é justamente aquele Light alguma coisa ali que eu mostrei para vocês, esse Lightspeed aqui, tá? Então ele me dá essa opção. Não foi a que eu escolhi. Tá? Você pode optar por ela também, ele também serviria, só que ele vai ter mais recursos, um pouco mais, não vai estar, você não vai conseguir às vezes customizar tanto a sua imagem, ele também já vai ter alguns recursos pré-instalados. Pode ser bom, pode ser ruim para o que você está fazendo, tá? Beleza, tem aqui esse do painel de controle aqui e tal, uma opção. O outro é SO puro, né, que é o sistema operacional puro. Esse aqui é a opção que eu escolhi, tá? Que aqui a gente pode escolher qual Linux que a gente quer utilizar certinho. Vai vir puro, aquele Linux sem mais nada, então ele vai vir super leve, né, do jeito que a gente escolheu. E também aqui tem um servidor de jogos aqui, que é para quem quer fazer jogo aí com Minecraft, aí, que é subservidor, que tem alguma opção aqui. Essa aqui eu não cheguei a explorar. Aí, só para você ter uma noção, ó, esse SO com painel de controle aqui, ó, eu até tinha selecionado ele só para mostrar, ó, aqui. Aí você vai ter uma tela como essa, já com um CentOS aqui sendo definido como padrão, tá? Para você já fazer a instalação. Mas se não, você pode escolher. Aí você basta clicar aqui embaixo que eu quero um painel de controle diferente. E aí você consegue optar aí por outras versões, tá? Tem essa opção aqui no SO com painel de controle. Mas a opção, como eu disse, que a gente escolheu aqui foi o SO puro. Nesse SO puro, a gente logo de cara vai ter 3 opções de servidor, tá? Vai ter o Alma Linux, vai ter o Debian e vai ter o Ubuntu. Já já a gente começa a discutir um pouquinho sobre essas versões de Linux, tá? E, inclusive, se você não manja muito de Linux, não tem noção ainda de quais a diferença entre cada um, também comenta aqui embaixo que de repente a gente faz um vídeo especial só para matar essa dúvida aí de vocês, beleza? Então, aqui teve algumas opções aqui, servidores aqui.
puro já, né? Alma Linux, Debian, Ubuntu. Só que também a gente pode clicar aqui, eu quero um sistema operacional diferente. E aí, clicando ali, ele vai abrir mais opções aqui de servidores, tá? Até mesmo o CentOS, que nem estava aqui na listagem como principal, também começa a aparecer aqui embaixo. Vou explicar aqui para vocês. Eu escolhi a versão do Debian 11, tá? Por que eu escolhi o Debian 11? Bom, o Debian 11, ele é um Ubuntu, tá? Só que ele é um Ubuntu muito mais estável. Por quê? Porque as atualizações geralmente saem, vão direto para o Ubuntu. Do Ubuntu ali eles começam a validar, listar ok e tal. Se tiver estável essa atualização, aí ela vem parar no Debian. Além disso, o Debian ele não vai ter todos aqueles recursos que o Ubuntu tem. Porque o Ubuntu ele é muito um sistema operacional para o usuário, né? Ele é amigável, ele é mais moderno, ele tem mais recursos. Muita coisa ali ele vai ter. Ou seja, resumindo, ele vai ser mais pesado, ele vai gastar mais recursos na sua máquina. Já um Debian ele é mais limpo, ele é mais puro, ele é pensado no servidor. Então, essa foi uma das razões que eu escolhi o Debian. Além disso, a gente está na versão 11 aqui do Debian, que é o Bullseye, acho que não me engano é assim que fala até, pronuncia. E aí, essa versão 11 dele, ela tem suporte ali até entre 2024 e 2026. Ou seja, ela é uma versão aí com LTS, uma versão longa de longo suporte, tá? E isso é muito importante, porque, por exemplo, aqui a gente tem o CentOS 7. O CentOS 7, ele está ali com a versão dele para ter suporte no máximo, até o junho, acho que é, de 2024. Então, já está chegando lá. E ele, para você ter noção, ele teve uma versão que é o CentOS 8. O CentOS 8 já foi descontinuado até. Então, meio que a comunidade aí, a Red Hat, que é quem mantém aí o CentOS, acabou ainda fazendo, progredindo, melhorando um pouquinho, dando mais vida ainda ao CentOS 7, mas ele não deve ir muito longe, tá? Então, por isso que eu estou migrando aqui para o Debian, por questão aí desse tempo de vida que ele vai ter, beleza? Mas tem várias versões aqui, sugiro qualquer uma aqui que você for optar, né? Verificar aí qual é o tempo de vida dela, o tempo de suporte que vai ter essa versão, tá? Por exemplo, aqui eu sei que o Debian 8 já não está tendo mais suporte, e a partir do momento que não tem mais suporte, às vezes pode ser que surja uma falha grave aqui e que não haja atualização. Então ninguém vai te mandar lá, o Debian não vai colocar uma atualização para você. Então você acaba ficando na mão aí, de certa forma, beleza? Então por isso eu escolhi um Debian 11 aí, além da performance dele, que é um ótimo servidor aí, tá? E também do suporte dele, também que é outro ponto positivo, tá? Mas isso é gosto também, não muda muito entre o que você vai escolher. Só que a indicação que eu dou, por exemplo, nesse momento que entre as opções que a gente tem, é o Debian, beleza? Bom, aqui eu vou fechar já. E aí, depois que eu contratei, aí eu tenho acesso a um painelzinho como este aqui, ó. Que aí eu tenho aqui meu VPS. Vou carregar aqui. Meu VPS que está executando, tá? vps.urnal.com.br. Esse domínio eu ainda não configurei. Isso aí em um outro vídeo a gente vai falar sobre configurar o domínio para apontar para cá para o nosso servidor. Agora é justamente fazer a conexão com o nosso servidor, tá? Então eu tô com ele aqui rodando já, tá em execução, ele não tem nada, tá limpinho ele. Para você ter noção aí do Debian puro, ó, eu tenho 2 GB de RAM nessa máquina. Eu tô gastando aqui, ó, 120 megas aí para manter o Debian rodando, ou seja, quase nada, né? De 2 GB eu tô gastando 120 só para o sistema operacional rodar ali. Então, sistema operacional leve, né? Realmente. Espaço em disco aqui, ó, a gente está usando apenas 1 GB dos 40 GB que eu tenho. Largura de banda a gente não usou nada e CPU aqui praticamente a gente nem percebeu nenhum gasto, tá? Isso tudo aqui você consegue ver dentro aqui do painelzinho aqui da Hostinger aqui, onde você vai ter aí seu VPS, tá? Então, isso aqui você consegue ver, além de outras configurações que tem aqui. Inclusive, também, caso você queira mudar, você consegue alterar aqui o sistema operacional que você vai utilizar no seu VPS. Então, em qualquer momento você pode vir aqui e migrar. Agora eu não quero mais esse. Quero vir apenas, sei lá, um CentOS, quero mudar para o Debian 8. Tá aqui, né? Entre outras versões, servidor de jogo. Bom, então, para a gente acessar, eu nem acessei ainda, para você ter noção. A primeira forma de a gente acessar é basicamente, até te deixar aqui o site do Debian aí, ó. E aí tá aqui o LTS, que é o Long Term Support, tá? Que aí é o suporte dele, ó. Por exemplo, aqui a gente tem o 7, o 9 aqui para trás, aqui o suporte já acabou já, tá? Era até 2022. E a gente tem o 11 aqui, que vai com o suporte que vai ficar entre 2024 e 2026. Provavelmente deve ir até 2026. Só deve dar uma versão final aqui mesmo, desse prazo aqui, quando realmente surgiu uma nova versão, subiu o Debian 12, tá? Beleza. Vou até fechar isso aqui. O que a gente vai precisar? Uma solução que a gente pode utilizar é o PUT, tá? O PUT
É um programinha simples aí que você vai parar nesse site aqui, put.org, e vai fazer download aqui do put. Depois que você instalou ele na sua máquina, vai ter um programinha como esse aqui, ó, tá? Put configuration. Além de instalar esse put, também vai ter um outro que é para gerar chaves, tá? Que é o putgin, que também vai ser instalado junto na instalação. Esse putgin, a gente não vai utilizar ele, mas ele serve para você gerar uma chave SSH, tá? Que é uma chave de segurança aí que você consegue colocar aí no seu servidor para você aumentar o nível de segurança na conexão que você faz com o servidor. Então, o que a gente vai utilizar é o put. O put está aqui aberto. Quando você abre ele, você vai ter uma telinha como essa aqui. Só que provavelmente aqui no meio aqui você não vai ter nenhuma configuração ainda salva, tá? Isso aqui são tudo pré-configurações minhas que eu já deixei salvo aqui. Então, a primeira configuração que a gente precisa fazer aqui no put, depois de aberto ele, vem aqui em cima em Sessions, vai estar nessa telinha como a minha aqui. Aqui em cima você vai ter aqui um hostname, tá? Se você já tem o domínio do seu site já apontando para o servidor, você pode colocar o domínio do seu site aqui. Senão, você vai colocar o IP. No meu caso, como eu não tenho o domínio apontando, eu vou pegar o IP. O IP vai estar dentro das configurações aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem na informação do VPS o endereço de IP, tá? Copiei o endereço, vou vir aqui no put, vou colar aqui em hostname. Ele não deixou eu colar, então eu vou ter que escrever na mão aqui. Deve ter alguma trava nele para não colar. Então tá aqui, ó, 101.1.112, beleza? Hostname 191.101.1.112, tá? Esse IP, é claro, vai variar conforme o VPS, conforme o servidor que você contratar, tá? Então não é algo que não adianta você copiar aqui e tentar usar aí que você não vai conseguir, tá? E aí, além disso, a gente tem que se atentar à porta. A porta dele aqui, ó, é a porta default. Então a gente vem aqui, por exemplo, em acesso VPS, a gente consegue ver aqui, ó, porta SSH padrão, é a 22, tá? Então, porta 22, porta 22. Vai ter servidor que você contrata que às vezes a porta é outro número. Então vale a pena você se atentar aí qual que é a porta correta, tá? Dependendo do servidor, isso acaba mudando. Beleza, então ó, o número da porta está aqui. O que eu posso fazer agora? Eu já posso salvar aqui a conexão. Então eu vou salvar aqui como vps.urnal.com.br. É só eu escrever aqui e clicar aqui em Save. Que eu cliquei em Save, ele já vai carregar a minha configuração aqui embaixo, já vai estar salvo. Aí se eu clicar nela e dar um load, ele vai carregar a configuração que está salva ali, tá? Então, bem simples. Fechei o programa aqui, se eu abrir de novo, vai estar lá a minha configuração já salva. Além disso, caso você já tenha gerado uma chave, você tenha criptografado a chave ali, né, aquela public key, a private key, lá com o teu servidor, aí no put você precisa vir aqui, ó, em SSH. Em SSH você vem em auth aqui. Em auth, aí sim você adicionaria aqui a sua private key, tá? A PPK. Você teria que adicionar, achar ela aí e adicionar aqui, tá? Isso se você configurou no seu servidor esse tipo de autenticação, tá? Se não, não precisa configurar nada aqui no auth, só deixar vazio aqui. E basicamente o que a gente fez aqui em cima aqui, de carregar aqui a configuração, já é suficiente. Aqui acessando meu host e a porta, vamos dar um open. No que eu faço isso, provavelmente na primeira vez ele vai dar aqui, ó, vai dar uma mensagem, né? Provavelmente ele vai dar uma mensagem falando que a gente está tentando acessar um host aí que não está no cache aqui dos registros de conexões que a gente já tenha feito. E aí ele está pedindo aqui para a gente acessar aqui ou abortar o que a gente quiser fazer com essa conexão. Aqui eu vou dar um accept, que aí sim a gente continua, né? A gente depois, na próxima vez que a gente for acessar aqui, não vai ter esse tipo de mensagem. E aí aqui, no que a gente acessou, ele vai pedir a primeira coisa, um login, tá? Então, login as, como que eu vou logar? No, primeiro, esse login as a gente vai informar o nosso usuário. O usuário, por padrão, é o root, tá? Então, caso não seja root, aí você tem que verificar na sua configuração, na sua VPS. Aqui na nossa, que a gente pode ver o nome de usuário SSH, root, tá? Bom, aí depois que você fizer login, né, com a sua senha, você já vai ter logo de cara aqui as informações do seu servidor, do seu VPS, tá? E aqui a gente já está dentro aqui do servidor. Então, sem nenhum segredo aqui, a gente já está dentro do nosso servidor. E a partir daqui a gente já poderia fazer os processos aí para a gente preparar, né, o nosso Linux Debian aí para suportar, né, nossa aplicação Laravel. Então, até aqui a gente já conseguiu acessar, perfeito. Vou limpar aqui. Agora eu vou mostrar uma forma mais fácil de você fazer isso. Porque aqui, toda vez que você fechou aqui, ou caiu às vezes tua sessão, né, caiu a internet sua e a conexão, o servidor ele cai. Inclusive, você pode ver que depois a gente acessou uma vez, se eu clicar com o botão direito, por exemplo, já está aqui nos atalhos meu put. Aí eu já tenho aqui, ó, VPS Urnal. Aí eu só abrir aqui, ó, já consigo acessar direto.
Só que toda vez eu preciso digitar a senha aqui. Então vai lá você. Geralmente essa senha você não pode deixar uma senha fácil aqui. Tem que ser uma senha complexa. E para você criar uma senha complexa, geralmente você não vai conseguir ficar digitando ela, lembrando ela de cor. Então, você vai copiar ela de algum lugar. Por essa razão, tipo, fica muito complexo. Toda vez que você for digitar a senha aqui, você tem que lembrar qual que é a senha para digitar, né? Ou buscar ela, colar aqui. Então, uma solução que eu tenho, que eu até recomendo para vocês, é utilizar um terminal, tá? Eu tenho aqui meu Windows Terminal, tá? Nesse meu Windows Terminal, eu estou aqui com uma versão do Debian, mas indiferente aí se for Debian, for Ubuntu, tá? Eu só subi ela hoje aqui para justamente não dar conflito com a minha outra do Ubuntu e realmente eu fazer o passo a passo aqui do zero para a gente fazer essa instalação, tá? E aqui, o legal é que é o seguinte, eu tenho aqui o Windows Terminal, por exemplo, aí eu abro aqui ele, no que eu abro o Windows Terminal, eu consigo escolher qual recurso, qual terminal que eu quero usar, né? Então, por exemplo, eu quero usar o terminal do Debian aqui. Perfeito. Vou usar, vou poder aumentar a fonte aqui tranquilo. Vou poder fazer tudo que eu quero, né? Dentro do meu terminalzinho aqui. E além disso, a gente consegue criar um atalho aqui para ficar fácil da gente acessar o nosso servidor. Então fica muito mais prático a gente conseguir acessar sem precisar do put. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente precisa basicamente realizar esse procedimento aqui. Primeiro, é dar um apt update aí, -y, tá? Isso aqui vai fazer a gente instalar, vai atualizar tudo que a gente tem de dependência aqui no nosso projeto. No caso aqui, ó, eu tentei executar ele. E repara, como eu não estou como usuário root, ele deu um erro aqui, ó, de permission denied, né? Ó, permission denied, permission denied. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não sou usuário, eu não sou root aqui, eu não posso fazer esse tipo de instalação, de atualização. Por isso a gente coloca aqui na frente um sudo, tá? Sudo apt update -y. Com isso ele vai pedir a senha minha aqui do meu WSL, tá? Que lembrando, eu estou com um Debian instalado aqui via terminal aqui, que esse Debian aqui está dentro de um WSL, né? Que é um subsistema Linux aqui rodando no meu Windows. Se você não sabe configurar o WSL, comenta aqui na descrição aí para a gente preparar de repente um vídeo sobre isso, tá? Mas para quem já acompanha toda a nossa trilha aqui, já sabe que toda vez que a gente vai subir aí, por exemplo, um Laravel Sail, a gente utiliza o WSL. A gente vai subir um novo projeto Laravel, a gente usa o WSL. Tudo que dá para colocar o WSL a gente está utilizando. Então, ó, terminamos de fazer um update, né? Isso aqui é importante, até porque às vezes está desatualizado o sistema operacional, né? Até para ele renovar também os repositórios, alinhar certinho. E aí, depois disso, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, um apt-get install sshpass-y, sshpass, né? Esse -y é só para a gente fazer a instalação direta, sem que a gente precise ficar digitando aqui um yes, né, para ele fazer a instalação. Como eu já sei, né, que deu problema antes, a gente precisou do sudo, então agora eu já coloco um sudo na frente e aí o apt-get install sshpass-y. Aí aqui ele já instalou, ele já falou até que o SSH já estava na última versão. A gente pode testar aqui um sshpass-h, né? Aí a gente já vê aqui que o nosso comando está instalado. Se não tivesse, ele vai dar uma mensagem de erro, obviamente aqui, tá? Vou limpar a tela. E com o sshpass, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou quebrar aqui para a gente ver melhor. E aí, depois a gente pode configurar isso aqui da forma mais adequada. Basicamente, a gente vai preparar essa linha aqui, tá? Primeiro você vai abrir um terminalzinho aí e vai preparar essa linha do jeito que eu estou mostrando aqui. O que vai ter nessa linha? Você vai escrever aí um alias, tá? Na frente, que é um apelido. E aí você vai falar que o apelido que você quer para o seu servidor. Por exemplo, aqui está servidor. Mas eu posso colocar aqui VPS do Urnal, por exemplo. É um apelido que eu posso dar. E aí o que vai acontecer? Toda vez que eu digitar VPS do Urnal aqui, ó, ele vai executar o comando. Então, vai ficar muito mais fácil a gente acessar o nosso terminal, nossa aplicação, tá? Isso aí foi até um colega meu aí que deu essa dica aqui, muito útil aqui para a gente acessar o terminal aí de forma mais prática, tá? Muito mais ágil. Principalmente quando você trabalha com 2, 3, 4 servidores diferentes. E aí, né, a gente vai ter aqui o nome que você vai colocar, você pode customizar aqui como você quiser. Aí você vai colocar um sinal de igual, e aí você vai abrir aspas duplas e vai fechar só no final do texto, tá? Então você vai abrir aspas duplas e vai fechar no final do texto. Esse texto, inclusive, vai estar aqui na descrição, então você pode também reutilizar ele, só adaptar para você aí, beleza? Aí, sshpass, né, que é o programinha que a gente instalou ali, o agente que a gente instalou há pouco aqui no nosso sistema operacional.
Aí eu estou aqui com -P, tá? Esse -P aí é para onde eu vou informar a minha senha. Então, basicamente, aqui dentro aqui desse bloco de texto, você vai escrever a senha sua, tá? Então, se a sua senha é 1, 2, 3, sei lá o que, você vai escrever aqui a senha sua, tá? A senha que for aí da sua aplicação, ali do servidor. Lembrar de colocar essa aspas simples aqui, tá? Para distinguir onde começa e onde termina a sua senha. Beleza? Escreveu aqui a senha. Aí, você vai escrever SSH-O, que esse O aqui é o tipo de autenticação que você está fazendo, tá? Esse daqui, no caso, que é uma Strict Host Key Checking No, tá? Ou seja, ele não vai checar a chave, que é aquela chave pública, aquela chave privada que eu comentei um pouquinho antes aqui no vídeo. Então, a gente não está utilizando ela ainda, então por isso que a gente vai utilizar esse tipo aqui de acesso, beleza? E por fim, a gente vai passar aqui o endpoint aqui do nosso servidor. Então, eu vou pegar lá, vou vir aqui na minha aplicação, aqui no meu VPS. Aqui no VPS que ele tem aqui a rota aqui que a gente vai acessar, como que a gente vai logar. No caso que ele está dizendo aqui, ó, root, @191.101.112, que na verdade é o que? Root, né, que é o usuário, arroba, né, para separar, e aí o endereço do servidor, que é o mesmo IP aqui que a gente tem aqui do nosso servidor, beleza? Então, copia esse comando aqui, posso vir aqui, e a gente já substitui aqui esse acesso aqui. Então, ficou aqui root, o meu IP, que esse aqui, no caso, você vai colocar o seu IP aí, e aí o "-p" aqui para definir a porta, né? Então, a porta aqui, no caso, aqui vai ser a 22. Beleza? Porta é a 22 aqui. Isso, 22. Pronto, está configurado. Aí agora, só tira esses espaços aqui, que eu quebrei a linha aqui. Se você quebrou também, você aproveita e quebra. Tira aí de forma que ele fique numa linha só. Se não, para você usar com linha quebrada, tem um comandinho, uma barra invertida que você tem que utilizar, mas não vem ao caso a gente falar sobre isso, tá? Beleza, aqui está o alias. Vou copiar ele, né, do jeito que a gente escreveu aqui. E aí vou vir aqui no meu terminal, dentro da WSL, né? Nosso servidorzinho Linux aí, já está instalado lá o nosso SSH Pass. E aí aqui a gente vai dar pode dar um vi ou um nano. Se tiver um nano aí, maravilha, muito mais fácil de configurar. Se não tiver, ó, a gente tem um nano aqui. Mas você pode utilizar o VI aí mesmo, tá? Para usar o VI ou o nano, indiferente, você vai, primeira coisa, dar um CD til, tá? Que é para você acessar a sua pasta de usuário raiz aí. Então, CD til, você pode até dar um pwd, tá? Provavelmente o pwd aqui ele vai te mostrar o caminho onde que você está. No caso que a gente está na pasta home, e aí o nome do meu usuário aqui. Aqui iria ficar mostrando aí o seu usuário, tá? Eu até percebi aqui que eu estou no servidor errado. Deixa eu trocar para o Debian. Aí, ó. Vocês nem perceberam a diferença aí, tá? Posso dar um pwd aqui, é a mesma coisa, home, urnalzão Debian, tá? Aí o que a gente vai fazer? Aqui nessa pasta você vai dar um ls-lah. Com isso você vai ver todos os arquivos que estão dentro da nossa pasta aqui que eu estou acessando. Nesses arquivos da pasta a gente vai olhar aqui esse bash rc, tá? Esse bash rc é onde a gente consegue colocar alias, consegue colocar apelidos, atalhos para a gente acessar alguns comandos. Bom, agora que a gente encontrou aqui o arquivo, que é o bash rc, a gente pode acessar ele então para fazer edição. Para evitar qualquer tipo de problema, vamos instalar aqui o nano, caso vocês não tenham. Então, para isso é só dar um sudo apt install nano, tá? Com isso aí ele vai pedir a senha aqui do meu usuário. E pronto, já instalou aqui o nano. Aí com o nano instalado, basicamente a gente só tem que escrever nano aqui, ó. A gente já abre o nosso editor, tá? Como a gente está na pasta aqui, então a gente vai dar um nano, ponto, vou até dar um ls antes. ls-lha, porque os arquivos estão ocultos, né? Então a gente não consegue ver ele assim só com ls. E aqui já vai exibir todos os arquivos, a gente dá um nano.bash rc. Abriu ele aqui, basta a gente dar page down e ir até o final. Chegou no final do arquivo, dá um enter aí, que você já consegue editar direto aqui, isso é legal. Além de ele ficar mais elegante, né, mais charmoso aí. E aqui a gente vai pegar e vai colar o nosso alias, tá? Então aquele alias que a gente escreveu lá. Vou colar aqui. Deixa eu colocar aqui, só trocar aqui para servidor. E aí colou, aqui já vai estar sua senha, né? Aqui já vai estar o endereço do IP e aqui vai estar a porta. Colou, dá um Ctrl X. No que você der Ctrl X, ele vai pedir aqui se você deseja salvar realmente essa modificação. Aí você dá um Y aí para dar um Yes. Aí nisso ele vai confirmar aí o nome do arquivo que você está salvando essa modificação. Aí dá um Enter, pronto. Então bem simples aqui. Ctrl X, se você não editou nada, ele vai sair, ó. Já, tá? Se não, se você editou,
Então você vai ter que confirmar ali a ação ali, dando um Y para confirmar e confirmando ali o arquivo que você está escrevendo, beleza? Além disso também, eu gosto de usar o Nano porque ele tem muito mais recurso. Até a gente consegue localizar texto e outras coisas. Então, se você quiser um vídeo também falando sobre o Nano, né, comenta aqui que ele, para mim, aqui é uma das melhores soluções para a gente manusear servidores aí via terminal. Aí, tá aqui já meu alias do servidor. Se eu quiser colocar um segundo alias, né, com um segundo nome, a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, VPS Urnal, não tem problema, o comando aqui é igual aqui no final, mas eu coloquei o nome aqui de VPS Urnal, tá? Ctrl X, salvar a modificação, yes, né? E dou um Enter. Pronto, tá feito já a nossa configuração. Agora, dou um Clear aqui para limpar e basta a gente chamar o Bash, que aí sim ele vai reiniciar e vai reprocessar ali as configurações que estão lá no Bash. Com isso a gente já tem o nosso comando aí, por exemplo, VPS Urnal, já pronto para ser executado. Olha lá, ele vai tentar executar, só que ele vai dar erro porque a senha que eu coloquei ali é uma senha errada. Ó. Tanto é que ele deu um permission dele. Agora eu coloquei o comando certo. Vamos executar ele aqui. Ó. Agora eu coloquei a senha certa. Já reiniciei a bash. Né? Digitei bash novamente. Vamos tentar agora conectar ao servidor. Olha lá. Conectamos. Estamos no servidor. Então, repara aí que fica muito mais fácil a gente acessar. A gente não precisa ficar lembrando da senha nem nada disso. Né? A gente pode... Qualquer momento, né, a gente está aqui no nosso servidor, no nosso WSL, estou rodando, estou preparando uma aplicação lá, e a hora que eu quiser entrar no meu servidor, no próprio terminal aqui eu posso rodar meu comando lá com o alias que eu configurei, no caso VPS Urnal, e então a gente consegue acessar o nosso servidor de forma bem prática. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, né, um vídeo mais como a gente prepara, como a gente acessa o nosso servidor, né, SSH, porque a partir dali que a gente vai fazer toda a aplicação rodar, né? A gente vai preparar todo o ambiente ali para estar em execução, tá? Mas antes, é claro, é importante a gente ter essa etapa de preparar como que a gente vai se conectar com ele, de saber o que a gente está contratando, o que a gente precisa para atender, né, esse servidor, como que a gente vai utilizar ele, né? Para assim a gente ir evoluindo. Meu objetivo com essa série aqui de vídeos que eu vou fazer, inclusive vai ser todas as sextas-feiras, eu vou estar postando um vídeo novo nesse assunto, tá? Inclusive já se inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda. E nessa série a gente vai fazer uma trilha aí até a gente concluir com subindo ali um Laravel Octane, subindo ali um Horizon, um Telescope, entre outros recursos do Laravel que a gente vai fazer questão de subir dentro do nosso servidor, tá? Um Redis, entre outras coisas. Eu quero até colocar Docker aqui no meio e de repente, se o meu servidor aqui suportar, a gente coloca até um Kubernetes para rodar aqui. Imagina só. Para isso, é claro, você tem que estar inscrito aí, senão você vai ficar de fora. Tá? E se você gostou aqui também da Hostinger, viu um plano aqui bacana, não se esquece que a gente tem 20% de desconto, utilize o link abaixo aí. Qualquer coisa também, comenta aí, pessoal, qualquer sugestão, qualquer dica aí sobre o conteúdo, se vocês gostaram. E até o nosso próximo vídeo.